O nosso muito boa tarde, estimado ouvinte da Luanda Antena Comercial. Chegamos para o programa Calor da Amizade de domingo, aqui na Luanda Antena Comercial, 95.5 em FM. Vamos ter uma conversa assim mais calma, mais descontraída. Vamos ter aqui os nossos habituais convidados residentes para saber como é que foi a transição de ano, se foram algum réveillon e também fazer uma pequena retrospectiva do que foi 2016, apesar da crise económica. Vamos então dizer que trabalham para si, do outro lado, o Leonardo Lemos, que coordena. A realização está a cargo de Maria do Carmo e Mariana Felipe, técnica hoje a cargo de Sansão Lisboa, é o técnico em serviço hoje para a nossa primeira edição também do ano, e a falar para si com muito amor e carinho o Manel Augusto. Aqui aos nossos colegas, amigos, o Dr. Sassuque, o Folina Elias, aos ouvintes, portanto, um feliz ano novo. Espero que 2017 traga melhor e acredito que vamos romper, e acreditamos que já rompemos até inclusive, a crise que assolou 2016, mas já não vamos transitar com essa palavra de crise para 2017. Vamos agora pensar na renovação, já que é um ano novo. Mas também algumas pessoas, apesar da crise, conseguiram gerir bem. Com certeza, isso é que é fundamental e essa é a característica própria do angolano, conseguir superar as dificuldades que a própria vida vai impondo ao povo angolano. O povo angolano já demonstrou que é um povo rígido, no seu sentido positivo, e certamente com essa crise também, independentemente de algumas circunstâncias, mas conseguimos resistir e cá estamos nós, prontos para levar mais uma vez este barco a bom porto. E o Dr. Rui Mangovo, tal como o Folina Elias, entrou bem. Entrou para 2017 mais vaidoso, com chapéu. A semelhança também do Dr. Sassuque. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Sassuque. Muito boa tarde, Manuel Augusto, e feliz ano novo. Obrigado. Boa tarde, igualmente Felino, também feliz ano novo. Boa tarde, obrigado, Mangovo. Muito nome obrigado. Sagrado, não é Rui, mas é Mangovo. Mangovo. Dr. Rui, como é que foi a sua passagem de ano? Nós estivemos aqui a semana passada e o Dr. Rui dizia que vai ficar em casa, que ainda não tinha um réveillon, mas houve realmente uma festa de passagem de ano, nem por isso? Nem por isso. Justamente como eu planeei, e foi exatamente assim como aconteceu, passei em casa assim, com a família, uma alegria, fomos primeiro à missa e depois ficamos em casa e passamos bem, não houve situações maiores, tudo na calma, com tranquilidade e fundamentalmente com, tanto, digamos, aquela calma necessária, não é? Sem esbanjamento. De controle familiar. Exatamente. E também, bem racionalizado e foi uma boa na passagem. localidade onde vives, aí é muita calminha. Com certeza. E como é que foi a passagem de ano do Dr. Sassuque? Muito bom, digo muito bom e com muita euforia, geralmente dentro de casa. Habitualmente nós temos uma cultura religiosa desde a infância, assim que ensinaram-nos os pais. Na passagem do ano nós temos congregado geralmente na sala da nossa casa, esperando a 0 hora para que gritemos a passagem do ano. E ao mesmo tempo, exatamente, cantando e os abraços com toda a família e aproveitar nas mesmas horas realizar uma primeira oração do ano com a família. E também esta passagem do ano não fugiu da regra, portanto ficamos na mesma ordem da ideia e tal que nós temos celebrado nos outros anos anteriores. Oxalá o que nos importa, porque foi exatamente a saúde que prosperamos na família, sobretudo as crianças, os mais velhos como os pais ainda continuam em vida, apesar de uma febrinha por ali, mas continuam a estar vivos e estão conosco e transitamos juntamente com eles. Isso já deu uma alegria, como também deu-nos uma alavanca e prosperidade para continuarmos em boa saúde em 2017 completamente. Folina Elias, o 2016 para 2017, como é que foi? Foi bom. Eu, ao contrário dos meus dois colegas de painel, o Dr. Rui e o Dr. Pedro, eu estive na igreja.
Passei toda a noite na igreja, tivemos aí a adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Pese embora que a minha origem diz o contrário, sei que os meus pais, onde estão, foi o contrário, lá canta-se à madrugada, vai-se, bate nas portas, pede-se. Quem não tiver o que. Por que tem jogo. em Umbundo, estou a dizer isso na vertente Umbundo. Okay. Aquele jogo. Sim, na minha. Não digamos tradicional, mas tem uma sido cultura. É cultura, exatamente. Por acaso, na minha localidade de origem, tu sabes, Manel, é Bié, não é coisa, não é assim. Canta-se, pede-se. E cada um na sua casa vai dando alguma coisa ao vizinho. E se não tiver, eles cantam. Por que construíste casa? Então não deixa alguma coisa. Mas este ano, como estou a residir em Luanda, então foi na igreja, foi uma bênção, oramos, tivemos os pastores, os colegas do ministério. Mas também existem pessoas que passam nas festas. Nos réveillons. Nos réveillons. Sim. É evidente. Existem também as outras pessoas que não sabem onde passar, porque têm duas companheiras. Esses são os plurifamiliares. Plurifamiliares, não sabemos se haverá uma partilha da personalidade. Essas pessoas? Penso que eles é que planificam. Talvez já foi a partilha das duas festas. Sim, o Natal e o Ano Novo. A casa A e o Ano Novo a casa B. Eles tiveram três. Infelizmente. Está o problema. Infelizmente para esta família. Bom, não necessariamente não é isso que nos interessa, talvez, mas que fosse concretamente a um pai responsável, poderá. E caso que essas casas sejam bem conhecidíssimas, tenham uma familiaridade entre os membros da família, pode congregar esses membros todos numa mesma casa. Com certeza, também defende. Exatamente. Mas isso acontece mais no interior do país. Mas temos que defender, Manuel, temos que defender esse posicionamento. Porque foi no ano em curso, ou que terminou, 2016, que me lembro dos meses de abril ou março, tivemos debatido um tema de género. Falamos de um tema de género. E a nossa perspectiva é tal que, lembram-se muito bem quando nós falávamos da poligamia, relativamente aos meios rurais e urbanos, nós demos um voto de comportamento à vista da poligamia nas sociedades rurais. Porque essas pessoas todas convivem e vivem sem problema qualquer. A palavra de rivalidade quase não existe. Não existe. Porque os filhos que são da esposa A ou da esposa B, da esposa C, todos são filhos do mesmo pai. Entre eles são irmãos e compartilham coisas, como também as próprias mamães, quando cozinham, quando fazem alguma coisa, ou preparam, todos podem comer sem distinção nenhuma. Agora, essa questão de rivalidade apenas é no meio urbano que estamos a viver essa situação. Porque é uma conduta reprovável. Exatamente, conduta reprovável relativamente também àquilo que nos une como as nossas culturas e as nossas identidades culturais angolanas. Isso não faz sentido nenhum de colocar em evidência, entre aspas, o conceito de rivalidade. Sim. Portanto, rival é rival para sempre, mas a questão sempre ficou no ar mesmo naquela conversa. O que será os progenitores, aliás, os progenitores, ou seja, os filhos, os cônjuges, ou sobretudo os filhos que provêm dessas distintas mães que têm o único pai. Entre eles, qual tipo de relação que terão? Se os pais não cultivarem... Os irmãos têm uma boa relação. Mas é isso, mas nem sempre. É preciso que os pais cultivem essa relação entre eles. Vamos ouvir aí o Dr. Rui. Eu também realmente defendo um pouco, não é? Em parte, aquilo que o Dr. Sasson está a defender, o que está a querer dizer. Portanto, aqui o sentido é, se já existe o caso, não é? Nós temos que pautar pela união, fundamentalmente, em detrimento da separação das pessoas ou talvez de brigas, porque isso tem acontecido nos centros urbanos, e aquilo que uma vez disse uma socióloga que é muito conhecida da nossa praça, que dizia que muitos de nós, não é? Que dissemos que só temos uma esposa, mas temos temos outras relações. Então, a defesa aqui é porque
Porque o que acontece lá no meio Rural. exatamente, o que acontece lá nesse meio é que as pessoas são mesmo unidas, portanto eles conseguem congregar as famílias quando acontece esse tipo de evento. Mas o que eu gostava mesmo de perceber Sim. é que normalmente nesta fase da transição do ano para o outro, as pessoas que encontram-se nessa condição, aqueles que as suas companheiras já são conhecidas, até é normal, mas existem aquelas pessoas que já têm uma companheira e têm uma namorada. E dão muitas ginásticas, têm tido muitos exercícios para passar numa ou noutra. Só para complementar o que dizia o Dr. Rui, e isso que a socióloga dizia, isto aqui, nós os homens, e eu não sou defensor da poligamia, mas os homens que têm este comportamento sabem muito bem gerir essa questão. Alguns sabem, outros não. Alguns não sabem. Por isso que essa pergunta vem à baila, para saber justamente onde é que foram parar, como é que resolveram essa situação. Não, mas eu Alguns resolvo. homens sabem resolver. Eu resolvo talvez por um pensamento de género. Não para dizer que eu tenho duas mulheres, mas sim, a realidade é tal que, tendo em conta as nossas realidades culturais, uma mulher legítima é essa que tem todo o direito de ter na sua posse o seu marido. E a outra? A namorada não é mulher, por favor. Mas não tem porquê. Não, que não me interpretem mal para que estão nos Não, ouvindo. mas se o homem Mas quando se se identificar fala, com essa mulher, quando se fala deve de namorada, tratar de forma igual. está tudo bem. Mas se O ela, namoro é uma coisa, se mulher ela é é outra. mulher ou esposa de alguém, deveria ser conhecida pelos membros da família de uma forma legal. Então, por que ele não aceitaria que os filhos de A pudessem frequentar, por exemplo, a sua casa? Porque não é mulher. E, logicamente, o homem que tenha essa tal dama, entre aspas, nas culices, como se diz, ela é namorada. A namorada não é mulher. O marido tem, ou o jovem que o tem como seu parceiro, entre aspas, pode ou não declinar as suas responsabilidades em dizer, não, eu tenho a minha família, vou lá estar que responder essas preocupações, depois nos vemos. Não tem que estar lá a perder o seu tempo, etc. Nesses meios Mas que onde doa. existem essas situações, Que nesses doa quem meios, doer, mas não pode. portanto, eles não são casados legitimamente. Portanto, quase que a primeira, a segunda, a única relação hierárquica que poderia existir aí, talvez uma foi a primeira, a outra é a segunda, e assim sucessivamente, caso tenha mais. Mas, no fundo, este senhor considera as três mulheres como a sua esposa e acha-se legítimo proprietário Das três. Portanto, e aí consegue certamente aglutinar. Não, mas quando chega um momento oportuno das coisas, como estamos a fazer, questões das festas, onde que finalmente ele estará? Na primeira. Mas Pronto, agora, esta aqui é a existem mulher. outros Na homens primeira. que Esta aqui é a ficam mulher. doentes, ficam doentes Esta aqui é a nesse mulher. Inventam doença. Inventam doença. Eu responderia na seguinte Esse maneira. caso aí o Folino vai, porque ele... Sim, eu responderia na seguinte maneira. É que isto só é bom... Fala por experiência própria. Sim, experiência própria. É verdade. Só é bom para os filhos, só vale muito para os filhos. Se tem filho em 3 casas ou 4, todos os filhos têm os mesmos direitos. Apesar de eu casar no civil, no religioso com alguém, mas todos os filhos têm os mesmos direitos. Assistência. Agora, assistência, todos têm que ter as mesmas coisas, as mesmas condições. Agora, nas mulheres, e a igreja, nesse caso a religião, toda ela condena, veementemente, o homem deve ter só uma única relação, mas nós, enquanto africano e angolano, também não fugimos à regra disso. Há angolanos que têm 2, 3 mulheres, que nós aqui... Implicitamente. E não é só angolanos, angolanas também. isso acontece. Não sei na Europa se acontece, Angolanas são muito também, viajados. angolanas também que já têm 3, 4, portanto não vamos aqui... Mas oficial? Angolanas também que não Oficial, sabem... doutor Rui? É? Oficial? Não é oficial, certamente sabe como gerir esses casos e nós temos aí muita senhora com... Muito bem, Diz, não é? eu sei, peço desculpa. A conversa está realmente boa, mas é a altura para fazermos uma pequena pausa e abrimos aqui esse parênteses. Estamos a falar um pouco sobre a poligamia, em função também da passagem de ano. Sabemos que normalmente nesta altura, e houve essa transição de 2016 para 2017, muitas pessoas encontraram-se em situações menos boas. Uns, tal como o Folino disse, inventaram doenças porque tinham outra companheira, não é? E outros
Não sei o que fizeram então para ter uma boa passagem, mas então por isso é que estivemos aqui também a falar um pouco sobre esta questão. E